sobre a história da física. Mas, primeiramente, o que é física? A física é uma ciência que estuda as leis do universo no que diz respeito à matéria e energia. Mas, basicamente, a física vai utilizar a matemática para explicar fenômenos complexos da natureza. Bom, nós selecionamos aqui alguns dos principais nomes da física que trouxeram contribuições para o seu desenvolvimento. O primeiro deles é Aristóteles, que trouxe contribuições no desenvolvimento da mecânica. Mas o que é mecânica? A mecânica é um ramo da física que vai estudar o movimento e as suas causas. Ela está subdividida em cinemática e dinâmica. Hoje nós falaremos brevemente sobre a dinâmica, mas antes disso, vamos desenvolver o que aconteceu até nós chegarmos nesse conhecimento de dinâmica que nós temos hoje. De acordo com a mecânica aristotélica, existem dois tipos de movimentos distintos: os movimentos naturais e os movimentos violentos, que se opõem aos naturais. De acordo com a mecânica aristotélica, os quatro elementos, terra, água, ar e fogo, se deslocam verticalmente para alcançar o seu lugar natural, sendo a terra o elemento mais pesado, o fogo sendo o elemento mais leve, a água estando acima da terra e o ar estando abaixo do fogo. Já nos movimentos violentos, significaria da seguinte maneira: caso eu jogue uma pedra para cima, eu estaria realizando um movimento violento. Caso a pedra retorne, ela está retornando para o seu lugar natural. Então, seria um movimento natural. Bom, em seguida vem Ptolomeu. Ptolomeu desenvolve o geocentrismo, que coloca a Terra como o centro do universo. Só que o geocentrismo ele é um resultado das teorias aristotélicas. Pois, como na mecânica aristotélica, os objetos se movem para o seu lugar natural, e esse lugar natural mais grave seria a Terra, não existiria outro lugar para que os objetos pudessem se deslocar a não ser a Terra. Para a população da época, era mais simples acreditar no geocentrismo do que acreditar no heliocentrismo, que coloca o Sol como centro do universo. Por quê? De acordo com o geocentrismo, a Terra estaria, como eu já afirmei, a Terra estaria parada no centro do universo, com todos os planetas e o Sol girando ao redor dela. Para eles, caso a Terra rodasse, como eles não haviam concebido ainda a ideia de gravidade, caso um objeto fosse jogado para cima a leste, ele cairia ao leste. Ou então, caso a Terra girasse, como num movimento de rotação, as pessoas seriam lançadas para fora da Terra, como num carrossel. Copérnico, ele criou a teoria do heliocentrismo, onde ele afirma que o Sol está no centro do universo, que os demais planetas giram ao redor dele, mas ele não conseguiu responder a essas questões. Já que o Sol é o centro do universo, por que os objetos mais pesados não se deslocam para o Sol? Por que nós não somos arremessados para fora da Terra? Por que as estrelas parecem não se mover? Ou seja, Copérnico, ele tinha a teoria correta, a teoria de que o Sol está no centro do universo, digamos assim, que seria o centro da galáxia, mas o centro do sistema solar, perdão, mas ele não conseguia explicar questões essenciais que a mecânica aristotélica conseguia explicar. Galileu Galilei, ele foi muito importante, pois ele aprimorou o telescópio. O telescópio ele já existia, mas Galileu ele aprimorou e conseguiu fazer com que ele fosse 3 vezes mais preciso, e foi Galileu que teve a ideia de apontar o telescópio para o céu, para observar as estrelas, os planetas, a Lua. Com o telescópio, Galileu cria argumentos que quebra argumentos de Aristóteles. Por quê? Como eu já havia falado,
Na teoria aristotélica, nós temos a teoria do lugar natural, do movimento natural e do movimento violento, onde cada elemento se desloca verticalmente buscando o seu lugar natural. Mas, além disso, existem também os objetos celestes, que seriam formados por uma quinta essência. Só que esses objetos celestes, eles seriam perfeitos. Quando Galileu Galilei cria o telescópio e aponta para o céu, ele percebe que os objetos celestes não são tão perfeitos assim. Ele percebe que há crateras na Lua, ele percebe que há manchas no Sol e ele ainda descobre as luas de Júpiter. O ano de 1666 é conhecido entre os físicos como o Ano dos Milagres, pois é o ano onde Newton descobre teorias como o binômio de Newton e a teoria da gravitação universal. Nesse período ocorria na Europa a peste bubônica, então Newton teve que ficar recluso no Trinity College e acabou desenvolvendo teorias como as quais eu falei até agora. No entanto, essas teorias só foram formuladas e postuladas 20 anos depois, de maneira formal, em seu livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Naquela época, a física ainda não era chamada de física, e sim filosofia natural. Vamos falar aqui da lei da gravidade, lei da gravitação universal. A lei da gravitação universal, ela estabelece que existe uma força de interação entre dois corpos, onde essa força é dada, ela é diretamente proporcional à massa desses corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ela se dá nessa forma, onde nós temos G, que é a constante de gravitação universal, dada por 6,67 vezes 10 a menos 11, Newton vezes metro ao quadrado dividido por quilograma ao quadrado, vezes mzão, que é a massa do corpo que tem a maior massa, vezes mzinho, que é a massa do corpo que tem a menor massa. E d ao quadrado é a distância em metros dos dois corpos. De maneira básica, a gravidade é o que nos mantém de pé. A gravidade é o que nos mantém firmes na superfície do nosso planeta. Ela é uma força que atua em todas as direções de maneira vertical ao nosso planeta. Newton também formula as leis de movimento, que a gente chama as leis de Newton. E a sua primeira lei é a lei da inércia. A lei da inércia afirma-se que todo corpo tende a permanecer-se em repouso ou em movimento caso uma força externa interrompa esse seu estado. A segunda lei de Newton, também chamada de superposição de forças, que pode ser descrita pela fórmula: força resultante é igual a massa vezes aceleração, onde nós temos a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. E a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. A lei da reação e reação afirma que para toda ação há uma reação. Um exemplo, se nós tivermos duas bolas de bilhar, onde uma delas está sob o meu domínio e a outra está parada, e eu arremesso a primeira bola em direção à segunda bola, essa ação gera uma reação, que é o movimento da segunda bola. No entanto, a segunda bola também gera uma reação nessa primeira, que estava sob o meu domínio. E essa reação é que, ao colidir com a mesma, ela pode diminuir a sua velocidade. Com a lei da gravitação universal, nós também estipulamos que ela é medida de acordo com uma aceleração, que é dada por metros em segundos ao quadrado. Cada planeta tem a sua determinada aceleração da gravidade. Na Terra, essa aceleração é dada por 9,8 metros por segundo ao quadrado. No entanto, em outros planetas, essa aceleração é dada de maneira variada, varia de acordo com o tamanho e com a massa de cada planeta.